Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Cristiano Moura, eu sou um especialista e um consultor na área de pós-produção e também um Master Trainer aqui da Blackmagic Design. Nesse vídeo eu tenho dois objetivos. Primeiro eu vou te mostrar um pouco da interface da página Fairlight, do DaVinci Resolve, e depois a gente vai estudar também um pouco sobre a edição de diálogos. Vamos lá? Então a primeira coisa que eu vou fazer é trazer o projeto que a gente vai trabalhar. Então eu vou vir aqui nessa parte aqui, que é o nosso Project Manager, ou em português o gerenciador de projetos, aqui com o botão direito. A gente vai procurar aqui a opção Restore Project Archive. Cuidado, tá? Não é uma importação de projeto. Isso é outra coisa. No momento a gente vai restaurar um projeto, tá? Então, eu vou clicar aqui e o meu material já está aqui na mão. Repare, tem uma pasta e a extensão dela está escrito DRA. Eu só vou selecionar. Só quero comentar com vocês que esse material que eu estou usando, vocês também têm como baixar aí e estudar comigo, tá bom? Isso é um vídeo educacional, não é só uma demonstração, você pode fazer os exemplos comigo, vai ser bem legal. Então, esse material aqui, você vai dar um clique, tá? Cuidado, não é para dar 2 cliques, senão vai acabar dando errado. Vou voltar aqui no meu. É só um clique para selecionar. E agora eu estou pronto, vou abrir aqui, ó, Open, fácil. Com o projeto importado, eu vou vir aqui e dar 2 cliques para abrir. E aqui eu caí nessa página aqui embaixo chamado Cut Page. Em português a gente chama isso de página de corte. Não tem problema, ele vai sempre abrir na última página que estava sendo usado. Mas a gente vai mudar para a página do Fairlight. Então é legal você saber aqui, né, que a integração aqui no DaVinci Resolve ela é única, né? A gente tem aqui a área de edição. E se eu quiser começar a mexer agora com som, eu aperto aqui no Fairlight e pronto. Então, seguindo em frente, só para ter certeza que está todo mundo com o mesmo material, com o mesmo visual, eu vou vir aqui nessa parte onde está escrito Workspace, vou usar essa opção aqui, Reset UI Layout. Essa é a maneira que a gente usa para ter certeza que o DaVinci está com um visual padrão, como ele foi pensado, imaginado. E aí a gente vai poder estudar juntos um pouquinho melhor. Então, eu vou apertar aqui o meu. Pronto, eu garanto que eu estou na configuração padrão. E agora a gente vai explorar um pouquinho melhor aqui a página Fairlight. Então, com muita calma, tá? Nessa parte superior aqui, a gente tem os medidores, né? Os meters em inglês. Então, quando eu coloco para tocar qualquer coisa, você vai ver tocando aqui o medidor. Então, aqui estão aparecendo aqui 39, né? Vai depender do tamanho da sua tela e dá até para colocar mais. Aqui a gente tem outros medidores, né? Medidores de loudness e aqui do seu lado direito o teu monitor, né, teu visualizador. Uma coisa importante aqui sobre esse monitor é esse botão aqui da direita. Com esse botão aqui a gente consegue retirar a janela, redimensionar, certo? Pode colocar num segundo monitor se você quiser, tá bom? E fica super confortável assim. Eu vou voltar a minha, vou apertar esse botão e eu vou seguir em frente. Tá? Vamos ver então agora a segunda linha. A gente tem aqui o timecode do material, tá? Se você pegar aqui e clicar com o botão direito, você pode usar outras unidades de medida. Aqui você pode escolher múltiplas timelines, tá? Isso aqui é um pouquinho diferente, né? Para quem vem de outros softwares de áudio, geralmente você só tem uma linha de tempo. Mas dentro do DaVinci Resolve, no mesmo projeto, você pode ter múltiplas linhas de tempo e é por aqui que você pode acessá-las. Seguindo em frente, meus botões de transporte, super fácil. E aqui do meu lado direito, os botões de monitoração. Então aqui eu posso ligar e desligar o som rapidinho, posso ajustar o nível e aqui no Dim é um botão para você colocar o som um pouco mais para baixo, tirar uns 20 dB, é um pad que a gente chama, tá bom? Então, especialmente no processo de mixagem, às vezes é legal você poder ter uma maneira de ouvir bem baixo e depois ouvir alto de novo, para você sentir se a mixagem está funcionando bem em volumes diferentes, tá? Então é para isso que a gente usa esse botão Dim. Importante ressaltar que esse ajuste que você faz aqui é um ajuste só de monitoração, é só com relação ao que você está ouvindo. Isso aqui não afeta a exportação, não afeta como você vai entregar isso, tá bom? Então, isso aqui você ajusta para o seu conforto, da maneira que você quiser ouvir. Não se preocupa com nada de exportação e entrega. Vou deixar aqui o meu um pouquinho mais alto e vamos seguir em frente. Então vamos passar para a próxima linha. Aqui eu tenho esse botão que é bem importante. Isso aqui é o botão de visualização da timeline. Vou te dar um exemplo onde isso pode ser útil. Por exemplo, aqui ó, a gente pode colocar para aparecer as pistas de vídeo. Então aqui você está vendo a pista de vídeo, no momento só tem uma pista de vídeo. Mas isso foi só um exemplo, né? Se você olhar, a gente tem aqui muito mais opções. Aos poucos eu vou explorar um pouquinho melhor com você, principalmente essa parte aqui do scroller, tá? Navigation Options, a gente vai ver junto. Ok, estamos quase acabando. Aqui a parte de ferramentas, a gente vai ver com calma. Tem um zoom aqui, para você ficar de olho. Zoom horizontal, zoom vertical, tá tudo aqui nesses dois botões. Agora eu particularmente prefiro fazer o zoom só usando aqui o botão de rolagem do mouse. Deixa eu te mostrar como é que eu faço.
eu aperto o Alt no Windows ou Option no Mac e rolo para fazer uma rolagem horizontal, ou eu pressiono Shift aqui, tanto no Windows quanto no Mac, para fazer uma rolagem vertical. Eu prefiro fazer o zoom assim, mas se você quiser ter os controles da tela, você já sabe onde estão também. Do seu lado direito, então, a gente tem um mixer, você vai ver ele aumentando conforme a gente for adicionando pistas, tá bom? Então eu vou voltar aqui para o início, para a gente dar uma olhada nesse material. E aqui com relação à timeline, a única coisa que eu quero mostrar para vocês é que vocês percebam que a gente tem aqui uma maneira de selecionar o track, né, a trilha, ou selecionar aqui o clipe. São duas coisas diferentes, tá? E isso é diferente na página de edição. Então aqui, ó, você vê que fica de uma cor, aqui fica de outra, e aos poucos vocês vão entender melhor onde a gente vai usar cada um dos exemplos. Então agora vamos dar um play, eu vou abrir em tela cheia aqui e vamos conhecer o material que a gente tem aqui nas mãos. Para abrir em tela cheia, eu vou apertar aqui no Workspace, Viewer Mode, a gente tem o que a gente chama do Cinema Viewer. Está escrito aqui Command F no Mac ou Ctrl F no Windows, mas a verdade é que você também pode usar a letra P, se você preferir. Letra P de pato também funciona aqui. Hey, where am I? You are in orbit of planet Q-465b. What about Philip? Philip's cryopod has lost power. His oxygen level is critical. Ludicrous to get me next to him. This will significantly reduce your power reserves. You may not have enough to return to Solus. Are you sure? Positive, do it. Accelerate. Deploy the left lateral connectors. Reverse engines, get me to Solus. Pronto, então eu só coloquei aqui material para você ouvir, contextualizar, entender qual é a versão final desse material e a gente vai fazer o processo agora de vir de trás para frente. A gente viu o produto pronto e a gente vai começar a abrir as outras pistas e vamos ver como é que ele foi projetado, tá bom? E aí depois a gente vai explorar um pouquinho da edição de diálogos. Então, o que eu vou fazer agora é trocar de timeline. Aqui a gente já tinha uma timeline pronta, certo? Então eu vou abrir uma outra timeline aqui do meu lado esquerdo. Eu tenho o que a gente chama do Media Pool. E eu tenho aqui um bin só de timelines. Estou vendo aqui a primeira, número 1, Start. Eu vou clicar nessa segunda aqui, Stereo Stems. Vou fechar aqui meu Media Pool. E vamos entender melhor o que a gente tem aqui. Ainda temos aqui só uma pista de vídeo, beleza? E vocês estão vendo aqui algumas pistas separadas aqui de áudio. Então isso é um processo muito comum. O stem é o que a gente chama de pré-mixagens, vamos pensar assim. A gente tem todos os canais individuais, eles são pré-mixados ou submixados em camadas, em setores, tá? Então tem um stem de diálogo, um stem de efeitos, um stem de ambientes, tá? Um stem de música e assim por diante. E depois é que é feita a mixagem final. Aqui então eu separei para vocês um stereo mix, essa é a mesma versão final, e como eu não quero ouvir ela no momento, eu vou apertar aqui um mute, e vamos dar uma ouvida aqui no stem de diálogos, está escrito VO,
voice over, mas é só diálogo. Para ouvir só esse canal, aperta o solo e a gente consegue dar uma checada. What about Philip? Philip's cryopod has lost power. His oxygen level is critical. Pronto. Então deu para você entender o conceito, né? A mixagem em stems ela é muito importante, principalmente para produtos que vão ser exibidos em outros lugares, né? Então pode acontecer nos diálogos, né? De precisar da mixagem completa menos as vozes. Então, graças aos stems, a gente desliga a voz original e faz dublagem do material, né? Daquele local específico. Aqui eu vou seguir em frente. Vamos ver aqui o material de efeitos. Solei aqui o efeitos. São mais texturas, né? Sonoras. Aqui eu vou colocar uma parte mais forte aqui para você ver. E a importância de um stem de efeitos é basicamente para que você tenha um pouco mais de flexibilidade na hora de mixar. Quando você está entregando para a TV, você não pode ficar flutuando o áudio tanto. Você não pode ter tanta dinâmica. Mas para cinema já é um pouco mais flexível. Então ter o stem de efeitos é bom para isso. Para você poder reajustar a mixagem dependendo do exibidor. Vou seguir em frente aqui. Dessa vez eu vou solar aqui de música. Então, para que a gente usaria, né, um stem de música? Às vezes você fez um produto para o seu público local sem muita pretensão e deu certo, bombou. Então você vai começar a vender ele para outros países. E a mesma música que você conseguiu autorização para executar no Brasil, talvez não vai dar certo quando você for tentar executar nos Estados Unidos, na Europa. Então pode acontecer de você precisar substituir a música para diferentes países. Então é muito útil o stem de música para isso. Então agora eu vou tirar daqui, vou seguir em frente para mais outra timeline, vou apertar aqui Media Pool, e agora eu vou para essa terceira aqui, ó, Before and After. Então aqui eu tenho uma timeline com só os diálogos separados, tá bom? Deixa eu só fechar aqui meu Media Pool, vou diminuir aqui um pouquinho para vocês verem melhor. Agora a gente está vendo um pouquinho mais a edição bruta mesmo, né? Você está vendo aqui os vídeos estão separados aqui, ainda tem os cortes, aqui tem pista V1, V2, né? Isso aqui é o material bruto, né? Mais próximo do que o operador de som, né, o sonoplasta recebeu. Então, aqui a gente tem o áudio original. Quero dar uma ouvida com vocês aqui. Vou apertar solo. Hey, where am I? You're in the outskirts of planet Q46b. Beleza. Vamos entender o que está acontecendo aqui. Se eu ouvir uma voz muito alta e uma voz muito baixa. Nesse momento, ela está conversando, né, a atriz, com um computador. Então, teve uma pessoa no set que ficou falando as falas do computador, mas depois isso vai ser deletado, vai ser substituído por uma outra voz gravada separada. Então, você vai receber assim, cru, vai ter esses pontos para a gente deletar, cortes, né, que o editor de vídeo fez e que você talvez tenha que corrigir, né, arrumações de volume, tem muitos ruídos aqui, tudo isso a gente vai fazer ainda nesse vídeo, tá? Mais abaixo, o que você está vendo é uma pista de drone. Deixa eu te mostrar o que é um drone. Drone é esse som no fundo que a gente usa para criar alguma dimensão, alguma expectativa assim de fundo no material, mas na verdade também é usado, né, para disfarçar esses pequenos ajustes que a gente faz no áudio, tá? Para não ficar tão perceptível esses cortes, esses ajustes, um som de fundo a gente sempre acrescenta, seja no espaço, seja na terra, seja na floresta, seja na montanha, a gente sempre acrescenta algum som assim de ambiente para ajudar a dar textura ao material. Então, aqui na frente eu tenho aqui uma versão já produzida. O que a gente consegue perceber? Visualmente, você está vendo o que o sonoplasta, né, ou o editor de diálogos fez. O som está totalmente consistente aqui, você vê que o áudio não flutua tanto. E você vai ver que esse áudio aqui, que é o áudio do computador que está falando, está também mais fácil de ouvir. Hey, where am I? You are in orbit of planet Q-465b. Né? Então, agora sim, parece, né, um som mais computadorizado, né, alguma coisa assim. E você vai perceber que o som do diálogo também está equalizado, está comprimido para parecer que ela está dentro de uma cápsula, tá? Eu vou mostrar mais um trecho. What about Philip? Philip's cryo. Mais um trechinho. Platypus to get me next to him. Legal? Então, aqui na terceira timeline, aqui, se você der uma olhada, você só tem a versão finalizada e tem a versão original, só para vocês compararem, tá bom? Eu não vou mexer nelas não, mas é só para você comparar um com o outro, para ver o original aqui embaixo e aqui em cima você tá vendo a versão finalizada.
Antes de seguir em frente, eu quero te mostrar um pouco mais aqui sobre os drones. Eu vou abrir aqui o meu Media Pool e eu tenho aqui um bin só com sons de drones. Vamos dar uma ouvida em alguns. Ok, apertei o play. Beleza, mais gravão. Vamos ver esse. Médio. Vamos ver esse. Esse mais cheio, né? Tem também alguns elementos musicais no meio. Então, vai acontecer às vezes de você não querer usar nenhum nem outro, mas sim uma mistura deles. Então, deixa eu te mostrar um truquezinho legal aqui. Eu vou diminuir um pouquinho aqui para ficar fácil de você ver. Vamos supor que eu queira misturar esse com esse e esses três, tá bom? Se a gente tentar arrastar para cá, a princípio o DaVinci vai entender que a gente está querendo colocar um som depois do outro. Quando a gente simplesmente arrasta, fica parecendo assim, né? Um som depois do outro. Não é isso que a gente quer. A gente quer um embaixo do outro. Então, eu voltei, vou voltar aqui para o início. E o truque é o seguinte, eu vou pressionar Command no Mac, ou então o Ctrl no Windows. Então, quando eu pressionar e arrastar, você vai perceber que um clipe foi colocado debaixo do outro, tá? Então, eu solto, ele criou pistas novas, deixa eu diminuir mais um pouco, e agora a gente pode trabalhar um pouquinho mais. Tá? Então, uma boa maneira aqui de você mutar, por exemplo, todo mundo, é clicar e arrastar, ó. Quando você arrasta, já vem mutando todo mundo, e então eu posso pegar aqui o meu primeiro, dar uma ouvida, aqui no próprio clipe ajustar o nível dele, passar para o próximo, achar o ideal aqui de mistura, passar para o próximo, e aqui achar o nível de mistura também, e assim por diante. Tá bom? Então é só um detalhezinho, né? Foi só um botãozinho que eu te mostrei até agora, mas isso aqui é muito útil para você fazer texturas, né? No processo de sound design a gente usa isso muito, a mistura de vários sons para criar um som único. Então agora eu vou abrir outra timeline, vou aqui usar essa aqui, número 4, chama Dialogue Editing Start. Ó. Então agora que a gente já conhece bem a interface, já entendemos também o processo, né, de produção de som no Fairlight ou no processo de pós-produção de forma geral, vamos começar a trabalhar juntos. A gente vai pegar aqui um diálogo zerado, como veio, como foi gravado, e a gente vai tentar agora caprichar e deixar ele mais arrumadinho. Vamos lá. Então nessa timeline eu tenho aqui a minha pista de diálogo, eu vou diminuir aqui um pouco para ver as outras pistas, e eu quero que você se concentre primeiro aqui no que a gente chama de Ada Test Voice. Isso aqui é a voz do computador. Eu vou apertar aqui um solo para a gente dar uma ouvida. Emiliana Newton. Yes. Então isso aqui é um áudio que foi gravado de um daqueles aplicativos, né, de assistência virtual. A gente não pode usar. O editor usou temporariamente, mas a gente vai ter que substituir isso por um outro áudio que foi gravado separado, tá? Então, legal, a ideia do editor foi útil, mas agora eu vou seguir em frente e a gente vai substituir isso. Sempre pensa aqui, quando você for usar o Fairlight, é muito importante pensar, o que eu posso tirar daqui que está me atrapalhando, ou que eu não vou usar, tá bom? Eu tenho algumas pistas aqui que eu não vou usar, por exemplo, vídeo eu não vou usar, então eu vou clicar aqui no Timeline View Options, né, no menu de visualização, e vou tirar aqui o vídeo, não preciso nesse momento, e também não preciso dessas pistas aqui de diálogo, drone, então aqui nessa parte superior, a gente tem essa área escrito Index. O Index permite você olhar aqui uma lista de cortes, permite também você ver a lista de tracks. E no meu caso, eu não vou mexer com diálogo, então aqui a gente tem esse símbolozinho, né, parece um olho, e eu posso esconder. O som do diálogo vai continuar acontecendo, a gente só está escondendo da visualização, para ficar mais confortável. Então, aqui o drone também não vou usar, e vou só me concentrar então aqui no Ada Test Voice. Tirar o solo. Vou abrir aqui um pouquinho mais. E vamos pegar então o áudio que está finalizado, tá? Já vou fechar aqui meu index. Lembra de retirar as coisas que você não está usando. Então, Voice Over. Eu tenho aqui Ada Scratch Voice. Essa é a regravação que foi pensada. Philip Maida. I cannot explain this discrepancy. Então, isso você viu, né? Foi uma atriz, né? Falou sem muita intenção, né? Sem muita impostação, para ficar bem robótico, né? Vamos chamar assim. A gente vai editar numa outra pista e depois substituir o áudio lá. Então, eu vou criar uma pista nova aqui, com o botão direito aqui embaixo. Eu tenho a opção aqui de criar uma pista mono, no meu caso, né? Que é diálogo. Deixa eu diminuir um pouquinho de novo aqui a nossa altura aqui das pistas. E eu vou arrastar para cá. Pronto. Então, eu tenho esse áudio aqui, que vai ter que ser encaixado nesses momentos aqui. Uma coisa que a gente costuma fazer muito é botar marcas aqui para identificar momentos, tá? Então, em cada um desses clips,
eu quero colocar uma marca. Eu posso navegar entre os clips usando a seta para cima e a seta para baixo. E a gente também pode criar marcas aqui para identificar esses pontos que a gente precisa, vai ficar mais fácil a navegação, tá? Eu tenho aqui um clipe selecionado, então eu vou dar um clique aqui fora, e para criar uma marca eu só preciso pressionar a letra M. Você vai ver que criou uma marca aqui, eu posso passar para o próximo corte, M, e assim por diante. Tem mais um lá na frente, tá aqui, M. Voltar para ver a linha de tempo inteira, para você ter certeza que você entendeu. E essas marcas fazem parte, então, do processo para você pontuar os locais que você pretende botar som ou corrigir alguma coisa, tá bom? A gente vai agora cortar esses trechos aqui e depois a gente vai navegar entre os markers para colar esse material. Presta atenção que agora eu posso navegar entre marcadores. O que eu estou fazendo para navegar entre os marcadores? Eu estou pressionando Shift aqui no teclado, seja no Windows ou no Mac, e as setas, tá bom? Com Shift, anda entre os marcadores, sem o Shift, anda de corte em corte. Então vamos lá, vamos para o início. E o que eu quero fazer agora é fazer alguns cortes aqui. Se você gosta de trabalhar com mouse, você pode simplesmente andar com seu cursor aqui e pressionar aqui esse botão aqui, essa tesourinha faz um corte nesse clipe aqui. Se você gosta de ir mais rápido com o teclado, e nessa área de áudio a gente usa muito o teclado, o que a gente faz é o seguinte, eu seleciono o track, que automaticamente ele seleciona aqui o clipe também, e aí eu vou dando play e fazendo os cortes em tempo real. Então eu aperto aqui o play e vou pressionar Ctrl B no Windows ou Command B no Mac. Dá uma olhada. Yes. Philip Maida. Philip Maida. I cannot explain this discrepancy. Então essa é uma maneira muito prática também de você fazer os cortes. Agora falta a gente levar esses clipes aqui, né, esses pontos nessas frases para os locais certos. Vamos lá. Eu vou voltar. A gente pode fazer o seguinte. Para retirar esse material daqui e levar para lá, você com certeza sabe que a gente pode pegar e arrastar aqui direto. Funciona. Mas no mundo do áudio, a gente vive pegando pequenos pedacinhos de clipe e arrastando para direita, para cima e para baixo. Então é bom se acostumar a fazer tudo com o teclado. Tá? Eu vou te dar um exemplo agora como a gente faria isso. Então vou voltar. Tá aqui o trecho selecionado. E para ganhar um pouquinho mais de espaço, para ficar mais fácil a explicação, eu vou tirar tudo que eu não estou usando aqui nessa interface. Aqui, ó, o Media Pool não estou usando. Aqui do lado direito, o Mixer eu também não estou usando. Pronto. Então aqui, quando eu seleciono o track, ele já seleciona o clipe e eu posso pressionar, então, Ctrl X no Windows ou Command X no Mac para ele fazer um corte. Ele está tirando o material daqui. Vocês estão vendo que muda um pouquinho o visual. E para levar lá para frente, o que eu vou fazer é usar o atalho de andar de marker em marker. Lembra? É o Shift e a seta para baixo. Pulou direto para lá. Quando chega aqui, eu pressiono Ctrl V ou Command V, dependendo se você está no Windows ou no Mac. Pronto. Agora eu vou voltar para o início, né? Eu tenho a tecla Home, volta para o início e vou refazer esse processo até terminar. Então, andei de corte em corte, usei a função Cut, Ctrl X ou Command X. Agora para andar por marcadores é o Shift e as setas, tá aqui, e Ctrl V no Windows ou Command V no Mac. Então isso exige um pouquinho de prática, tá? Mas é muito importante para essa área de áudio. Eu vou fazer agora bem rapidinho e você também pode fazer aí se você estiver acompanhando comigo com o seu material. Eu vou então apertar o Home, rapidinho, Command X, andei aqui com os markers, colei. Home de novo, Command X para cortar, andei entre markers, colei. Última vez, Command X, andei com markers, colei. Eu tenho certeza que em algum momento você deve estar pensando, poxa, mas isso eu faria mais rápido se eu só cortasse e arrastasse com o mouse. Só que o que está acontecendo aqui é, eu estou tentando te mostrar a maneira mais produtiva, principalmente quando você tem muito material. Quando você tem muito material, você não vai conseguir usar o zoom do tamanho que eu estou usando aqui. Vai estar tudo muito pequenininho, muito nos cantinhos, sabe? Então é melhor você se acostumar aqui, que nem eu tô fazendo, do que ficar arrastando para lá e para cá e tentando ver detalhes assim com o mouse. Você vai ficar abrindo zoom, fechando zoom, aumentando, diminuindo toda hora, tá? Então assim vai ficar muito mais prático. Agora que a gente finalizou aqui, então esse track eu posso dar um mute. Esse aqui vai ser o valendo, eu vou dar um nome aqui para ele. Eu vou chamar de Ada Scratch Voice. Vou usar o mesmo nome do clipe,
para ter certeza que todo mundo entendeu, e vamos colocar de volta as outras pistas. Então agora eu vou trabalhar no diálogo, e aqui, essa pista aqui eu não preciso mais, e essa aqui, o Scratch Voice, também já está resolvido, eu vou simplesmente clicar, fechei, e podemos seguir em frente. Vou de novo, né? Lembra daquele conceito, elimina as coisas que você não está usando, para você ter mais espaço aqui. Então vamos dar uma olhada nesse diálogo. Então esse diálogo, você está vendo, ele vem sempre cheio de múltiplos cortes, que são os cortes que foram feitos pela parte da edição. E aí um dos seus primeiros trabalhos é dar uma conferida se esses cortes comeram alguma palavra, comeram outro, se você quer ouvir o som e tal. Então, presta atenção que o editor, né, de vídeo, ele também colocou aqui uns ajustes de ganho, certo? Para ficar legal para ele. Se você olhar nesse clipe aqui, ó, ele colocou um efeito, e eu não tenho nada contra o que ele fez, eu acho que foi bom para ele, mas na parte de som é importante que você pelo menos uma vez possa ouvir o som zerado, do jeito que ele veio originalmente, tá? Então a gente zera aqui essas coisas que foram feitas da seguinte forma. A gente seleciona todo mundo, clica com o botão direito, e lá em cima você vai encontrar a opção Remove Attributes. Então aqui é uma maneira rápida de você tirar tudo que foi feito com volume, se foi feito alguma coisa com plugins, e aqui com equalização, tá bom? Então vou apertar Apply, fica tudo zerado, e é assim que a gente deve começar ouvindo esse material. Outra coisa importantíssima nesse cenário é a gente separar as pistas, tá? Pode ser separado por microfone, pode ser separado por personagem, tá? O importante é você ter tudo separado nas suas pistas para ficar mais fácil de você organizar, ouvir e tratar. Então, eu tenho já uma pista aqui que está escrito diálogo, eu vou colocar o nome dos atores. Aqui, né, no caso, é a Emiliana. Na verdade, não é a atriz, é a personagem, né? Eu vou criar mais um aqui, com o botão direito, que vai se chamar Philip. É o outro personagem. Então, de novo, eu vou usar aquele processo de selecionar o track, tá? Selecionar a trilha. Porque quando a gente seleciona a trilha, a gente vai passando o mouse e você vai ver que ele vai automaticamente selecionando. E aí, de novo, eu vou te mostrar o processo com o teclado. Poderia simplesmente arrastar para baixo, super fácil, mas eu quero fazer com mais fluência. Então, eu vou assistir esse material aqui um pouquinho. Esse aqui parece que, se tiver algum áudio, respiração, é da própria Emiliana. Aqui provavelmente é um áudio do Philip. Então, o que a gente quer é pegar esse áudio e jogar para a pista de baixo. Então, o que a gente vai fazer? Com o cursor parado aqui, pressiono Ctrl X ou Command X, exatamente como a gente fez antes, só que agora eu quero levar para baixo. Então como é que a gente faz isso? A gente tem aqui no menu Timeline, existe a opção aqui, ó, Track Destination Selection, você pode selecionar aqui pistas de vídeo ou pistas de áudio, mas o que eu gosto de usar é aqui embaixo, Move Video Track Up or Down, ou no nosso caso o que a gente precisa é Move Audio Track Up or Down. Então quando eu usar esse segundo atalho aqui, né, Alt, Ctrl, seta para baixo no Windows ou Option, Command, seta para baixo no Mac. Ele acendeu aqui para baixo. Você percebe aqui a sombra, né, daquele clipe foi para baixo. E aí, Paste, Command V, né? Ou Ctrl V. Então agora eu vou voltar lá para cima e vou fazer o resto só com o teclado. Ó, subir. Vou dar um play no material, né? Isso aqui ainda parece ser dele. Então vamos lá. Vamos lembrar. Cortei. Ctrl X, levei para baixo, Ctrl Alt, seta para baixo, e aqui colei. Voltei para cima. Tá bom? Vamos navegar mais rápido. Vou usar as setas. Aqui parece ser a respiração dele. Para acelerar o vídeo eu estou usando aqui o J, K e L. O L é para tocar mais rápido para frente, o J para trás, o K é o pause. Então aperto uma vez, ó, para andar rápido. Volto. Com certeza isso é do Philip. Então, cortei, levei para baixo, colei. Volta. Vamos pro próximo. Are you sure? Yeah. Tem mais um dele. Cortei, levei para baixo, colei, voltei. Vamos lá. Vamos ver aqui. Opa! Achamos um dela, deixa quieto, passa pro próximo. Isso aqui também é dela. Beleza. Achei mais um do Philip. Cortei, levei para baixo, colei, voltei. Pronto. Então agora você entendeu o conceito, o resto eu vou simplesmente puxar com o mouse para a gente poder seguir em frente. Lembra
Demora, precisa de prática, mas vale muito a pena. Então, aqui, nesse material aqui, ó, é tudo dele. The Hyperlight Core. Aqui é tudo dele, He né? also sustains. Como eu já conheço o material, eu vou simplesmente puxar para ser mais rápido. Só tenho um áudio aqui que é dela. Data, current date and time. Ada. Então eu vou meramente, ó, selecionar aqui todo mundo. Ctrl X, levei para baixo, colei, voltei. Esse aqui dela deixa, vou pro próximo. Ctrl X, levei para baixo, pronto. Então essa já seria a boa hora de você dar play no material, você já organizou nas pistas e tentar identificar pedaços, coisas para consertar. O que eu faria antes aqui, só para fins de organização, é colocar cores diferentes, tá? Então eu vou clicar aqui na Emiliana com o botão direito, vou escolher aqui Change Track Color e agora escolher a cor laranja aqui. Pro Philip, vou botar uma cor levemente diferente, Change Track Color, e vou usar esse aqui. Aplicou. Pronto. Agora para dar play nesse material, uma maneira que eu gosto bastante é a seguinte, eu coloco aqui o cursor no meio, no meu Timeline View Options, eu uso essa função aqui, ó, Timeline Scrolling, eu marco isso aqui, que é o que a gente chama de Fixed Playhead. Qual é a ideia? Não é o cursor que vai andar mais, na verdade o cursor fica parado e quem anda é a própria timeline. Então, só de ativar aqui e dar um play, você vai entender melhor o que eu quero dizer. The Hyperlight Core came out a few days ago. Então isso é muito útil, principalmente quando a gente vai dar zoom no material, a gente quer ver detalhes, a gente sempre vê o que está por vir. Fica mais fácil de você pesquisar e identificar erros, tá? Então eu vou abrir aqui o zoom, vamos ouvir juntos. We came out of cryo and we've been trying to fix it. Since it happened, we went spacewalking. Não sei se vocês perceberam, tem um errinho aqui, ó. Tem um cortezinho um pouquinho antes, acabou comendo um pouquinho das palavras. We went spacewalking. Então, o que eu faria nesse primeiro momento é simplesmente mudar a cor. Que com o botão direito, a gente pode colocar cor também nos clips. A gente colocou nos tracks, a gente colocou lá nas trilhas, mas agora a gente vai colocar nos clips. Eu vou pegar esse aqui, ó, eu vou colocar uma cor como essa aqui, ó, olive. Vai ficar bem claro, né, que tem alguma coisa aqui que precisa ser ajustada. Então você pode dar essa primeira passada do play com Fixed Playhead e vai marcando, né, com cores, tudo que você pretende dar uma arrumadinha. Fica mais fluido o processo. Então, para não ficar cansativo, vamos só se concentrar nesse trecho. Eu vou abrir aqui um pouquinho o zoom. A gente consegue ver aqui que tem alguma coisa nesse áudio que eu quero dar uma olhada. E na hora que eu for fazer o trim aqui, presta atenção. Eu clico e você consegue ver, aparece como se fosse uma sombra da continuação da pista. Eu consigo ver que está faltando um trechinho. Então, olha aqui, ó. Tava faltando um pouquinho do início mesmo. Muito, muito útil essa sombreado que aparece. Aqui é a mesma coisa, só que aqui foi demais, né? Então, ó, vou clicar aqui, vou puxar, vou clicar do outro lado e, ó, vou tirar aqui também. Na hora de dar play aqui nesse material, tá? Evita a tentação de ficar clicando aqui com o mouse para dar play. Não vale a pena. É mais jogo você fazer o seguinte. Você aperta aqui o atalho Alt L. Just 2 hours ago. O Alt L serve para ele tocar de novo a uma coisa que você já tocou. Just 2 hours ago. Tá vendo? Toda vez que eu apertar Alt L ou Option L, Just 2 hours ago. ele fica voltando o mesmo trecho, tá? Então eu vou correr aqui para esse pedaço. Vou apertar aqui um play primeiro, normal. You went spacewalking. E aí se eu quiser ouvir de novo, Alt ou Option, né? L. You went spacewalking. Então pensa isso como se fosse um replay, né? O que você acabou de ouvir, quer ouvir de novo, Alt no Windows ou Option no Mac, L. Outra coisa que a gente pode fazer é ouvir diversas vezes esse trecho aqui para corrigir. Então, para isso, a gente vai mudar de ferramenta pela primeira vez. A gente vai usar aqui o Range Selection Mode. Com essa ferramenta aqui, a gente pode pegar, selecionar um trecho, tá vendo? Ele faz uma marcação aqui em cima e a gente pode ficar tocando isso diversas vezes se a gente fizer o seguinte. A gente liga a função de loop e usa um atalho que a gente chama de Play Around. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Playback. Play Around, e tem essa função, ó, Play In to Out. Então esse atalho aqui, ó, Alt barra no Windows ou Option barra no Mac, vai tocar isso do In até o Alt. Since it happened, you went spacewalking. Since it happened, you went spacewalking. E você tá vendo que também tocou em loop por causa dessa função. Então agora eu vou tirar essa seleção, vou apertar aqui, ó, Selection Mode, pronto, saiu aqui.
diminuir um pouquinho meu zoom. E quero falar um pouquinho com vocês sobre o ajuste de ganho, tá? A gente tem um ajuste de ganho aqui em todos os clips individuais, tá? Só que o que vai acontecer muito nessa área de áudio é você fazer ajustes individuais. Então, como é que a gente faz isso? A gente vem nessa linha branca, a gente aperta o Alt no Windows ou Option no Mac e clica. Ele faz uma bolinha que a gente chama de um keyframe de áudio. Vou fazer 2 para que eu possa ajustar esse trechinho aqui, ó, separado desse trecho. Tá vendo? Qual que é um bom nível para você colocar esse diálogo? Lá nos medidores, você tem uma área verde, depois uma amarela, depois uma vermelha. A área amarela é a área boa, fica ali por volta do -10 até os -15, -20, tá bom? Então, eu vou dar play aqui nesse material, só que eu vou ficar olhando o meu medidor, ó. Eu tenho um medidor aqui, ó. Então, eu vou dar play. Ficou meio alto. Vou diminuir aqui um pouquinho de novo e vamos ver se você lembra qual é o atalho que a gente vai usar para ouvir de novo. Eu mostrei agora há pouco. Lembrou? É o Alt L. Option L no Mac ou Alt L no Windows. Entendeu? Vai ser muito útil para essa área de áudio, porque você tem que ficar sempre assistindo várias vezes. Pronto. Ficou legal. Agora eu vou te mostrar então só outras maneiras de você visualizar aqui onde tem outros medidores e a gente pode seguir em frente. No momento, eu só mostrei esse aqui de cima, que é legal, mas fica meio apertado. Tem esse aqui também na própria pista. Só que aqui eu não gosto porque não tem a medição. A gente tem um no mixer, que é um pouquinho mais legal. Aqui, ó, tem medição, tem os números. Vai aparecer também. Beleza, funciona aqui legal. Só que eu não gosto de ter essa área do mixer aberta toda hora, quando eu não estou mixando. Então eu vou te mostrar mais um, que fica mais escondido, mas eu acho mais legal. Lá na parte de efeitos, a gente tem um efeito aqui de meter, tá vendo aqui? Então a gente pode pegar esse efeito e arrastando para cá, a gente coloca o efeito na track, na trilha. Então eu vou soltar e eu tenho simplesmente uma janelinha flutuante com o melhor dos dois mundos, né? Eu tenho uma coisa pequena que não ocupa tanto espaço, tenho a medição, não preciso mais nem da área do efeito, nem da área do mixer, certo? Isso aqui é suficiente para eu ficar sempre monitorando bem perto de mim o nível de cada trecho. Então eu vou voltar aqui. Dentro ali da área do -15. Ok, então esse aqui eu vou diminuir um pouco. Esse aqui eu vou aumentar um pouco. E aí, provavelmente agora você já deve estar pensando, caramba, mas ficar puxando assim, né, com o mouse, vai ficar cansativo. Então, o que eu quero mostrar? Você já sabe, né? Mostrar mais alguns atalhos de teclado. Então, eu vou pegar esse clipe aqui como exemplo, para aumentar um pouquinho mais ele, eu vou selecionar ele e vou pressionar Command, Option e o mais e o menos aqui no teclado, ó. Só lembrando, eu pressionei Command Option porque eu estou no Mac. Se você estiver no Windows, Ctrl Alt e aí o mais e o menos. Então, vou ouvir de novo aqui o material, Alt L. Beleza, ficou um pouquinho alto. Vou tirar mais um pouquinho. E para ouvir só esse trechinho que está marcado, eu uso o Alt e a barra. Legal. Então isso aqui é um bom trabalho para você fazer, é um bom exercício. A gente tem muito mais material, eu vou seguir em frente. E aqui, ó, a gente consegue ver que está mais baixo. Então você vai pegar cada um deles e vai arrumar. Para você tirar essa marcação aqui, se estiver te incomodando, você pressiona Alt, X, ela vai sumir, tá bom? E aqui lembra, Alt, clica para fazer keyframes. A gente sempre precisa de 2. E aí você teria que fazer isso em todo o diálogo, tá bom? Agora que eu não preciso mais aqui do meter, vou tirar e tá ótimo. Agora eu vou voltar no Media Pool. E vocês lembram que a gente trabalhou aqui no Ada Scratch Voice, né? Então eu vou usar ele para trabalhar agora. Então essa trilha que eu vou usar agora, a gente editou. Então tá aqui no Index, a gente tem aqui Ada Test Voice, tá mutado. Vou tirar, ligar aqui para a gente poder visualizar. E vou fechar de novo, só para ficar mais confortável. Tirar um pouquinho do zoom. Você lembra aqui que a gente fez aqueles áudios? Então eu vou te mostrar um outro processo de ajuste de som, tá? Eu vou voltar para cá, abrir o zoom. E vamos imaginar que isso aqui tivesse tudo desconfigurado, tá? No processo anterior dos diálogos, você fez manualmente. E tá tudo bem se você fez manualmente, mas você também pode fazer uma primeira arrumação com uma função que a gente chama de Normalize, tá bom? A gente acha essa função aqui com o botão direito,
selecionando todo mundo. E tá bem escrito aqui em cima, Normalize Audio Levels. Então a função Normalize significa pegar os picos mais altos de cada clipe e encostar num certo valor, tá bom? Ele não comprime, não estraga, não corrige 100%, ele é simplesmente para servir como um ponto de partida, para você ter um ponto de partida melhor. Quando a gente tem áudio bem estabilizado, como é esse caso, funciona muito bem o Normalize. Ele vai pegar, colocar todo mundo aqui nesse valor que tiver selecionado, o meu está em -9, eu vou mudar aqui para -10, e você está vendo que ele está usando aqui Sample Peak Program, então ele faz a análise baseada no pico, para os picos ficarem em -10. Existem outras maneiras de analisar, tá bom? Baseado em outras regras, outras regulamentações, tá? Você tem que ver qual é que o seu programa exige, qual o seu exibidor exige, tá bom? Para esse ajuste de diálogos, Sample Peak Program é o ideal, só que falta ajustar aqui o Set Level, tá escrito Relative, né? Relativo, a gente vai passar para independente, porque eu quero que ele faça um ajuste individual em cada um desses. Então vou apertar aqui Normalize, e aí você vai ver que todos eles foram reajustados, né? Lembra que eu tinha estragado ali no comecinho e voltou a ficar todo mundo da mesma forma. O que o Normalize fez? Pegou esse pico, botou em -10. Pegou esse aqui, botou em -10. Esse aqui, botou em -10. Então, automaticamente, as médias devem estar próximas, tá bom? Agora a gente vai fazer mais uma outra atividade que faz parte da vida do editor de diálogo, que é substituir trechos de diálogo. Muitas vezes a gente gravou alguma coisa no set e ficou algum ruidinho no microfone, ou não ficou muito compreensível, e o editor de diálogos tem essa missão de pegar em outros takes a mesma fala e pegar só aquela fala e substituir e botar no lugar da que está estragada. Então como é que a gente faria isso? Eu vou pegar primeiro um exemplo para vocês. Antes de seguir em frente, eu vou desligar um pouquinho a função Fixed Playhead, tá? Vou preferir essa aqui, ó, que fica solta. Diminuir meu zoom e quero te mostrar o trecho que a gente vai substituir. Vamos dar uma ouvida aqui com bastante cuidado nesse trecho. Eu também vou colocar a imagem para vocês darem uma olhada. Então vou aqui, ó, Mirror, apareceu aqui a imagem, fica um pouquinho maior, vou deixar assim. Vamos ouvir esse trechinho? Você ouviu? Tem uns barulhinhos aqui, pode ter sido da mesa, pode ter sido da cadeira dela, pode ter sido alguma coisa no microfone, e o que interessa é que isso precisa de verdade ser consertado. Então o que a gente vai fazer é buscar isso em outro take. Eu já fiz o trabalho demorado, que é pesquisar em outros takes a mesma frase, o seu trabalho vai ser só pegar, editar e substituir. Vamos lá. Então eu vou abrir aqui meu Media Pool, você vai encontrar aqui Repair and Replace, né? É um bin aqui. E eu já tenho aqui um take separado para você. Tá vendo? Eu já fiz o trabalho demorado. Aqui tá marcadinho o trecho. Vou dar play para você ouvir. Legal, esse aqui tá muito bom. Então a gente só vai pegar desse take e vamos aplicar naquele material. Deixa eu abrir um pouquinho aqui de espaço. É aqui esse momento. Vou arrastar, ó, temporariamente para essa pista mesmo. Que depois eu vou mudar e vou fechar aqui meu Media Pool. Vamos lá. Então deixa eu abrir aqui um pouquinho mais meu zoom e reposicionar para ficar fácil de você ver. E o que eu quero te mostrar aqui? Quando a gente vai substituir um áudio que vai ser colocado aqui embaixo, se você só arrastar assim e procurar o ponto para substituir, não vai ficar muito bom porque você deletou o áudio que existia aqui embaixo. Presta atenção o que acontece se eu resolver agora fazer um trim aqui, ó, um pouco para o lado. Ficou um buraco aqui. Se eu resolver puxar isso para cá, ficou um buraco também. Tá? Então, claro, dá para recuperar aqui. Mas o ideal que a gente quer nesse tipo de situação é editar esse áudio aqui embaixo, mas nós não queremos perder o que a gente tem aqui. A gente quer ter uma segunda camada e ter possibilidade de mexer nas duas. Então, o que a gente vai fazer aqui é o seguinte. Eu vou pegar aqui onde está escrito Timeline, vou usar a função Layered Audio Editing. Então isso vai permitir que o áudio continue onde ele está e o outro que a gente vai colocar em cima a gente vai ficar manipulando, mas o de baixo não vai sumir. O de baixo ainda é acessível. Olha só a diferença. Eu vou pegar aqui, ó, arrastar para baixo. Pronto. Vou botar uma outra cor para ficar mais fácil de você ver.
Legal. E aqui, ó, quando eu arrasto pra cá ou pra lá, ó, tá vendo que o de baixo não sumiu? É uma besteirazinha, mas, cara, isso ajuda muito. Vou puxar aqui um pouquinho. E eu tenho aqui a vantagem também de poder olhar aqui as duas ondas sonoras ao mesmo tempo. Tá? Uma fica um pouquinho mais clara, né? Então eu posso tentar encaixar pelo menos o início das palavras, né? Ou a consoante que identifica bem assim a abertura da boca, né? Para não ficar parecendo atrasado. Ok? Para fazer isso com bastante detalhe, lembra também de tirar essa função aqui, ó. Essa função é para você ficar mais solto, sem ele ficar grudando num corte ou qualquer coisa assim, tá bom? Então vamos ver aqui o resultado. Voltei aqui o cursor. You died. Parece sincronizado. Lembra, se eu quiser ouvir de novo, Alt L. You died. Beleza, estou satisfeito. Então, essa é uma missão das mais importantes, das mais demoradas, né? De você ficar caçando no seu material frases para substituir. Às vezes são palavras para substituir. E pior, às vezes são fonemas, é só um S, por exemplo, para substituir. Mas faz parte desse trabalho. Antes da gente finalizar aqui, deixa eu só te mostrar outra visualização para esse sistema de layer que a gente fez. Aqui, ó, no menu View, se eu chegar aqui embaixo e usar a opção Show Audio Track Layers, olha só que beleza. Você consegue ver aqui separadamente, né? Essa aqui é a camada de baixo, essa é a camada de cima, por isso que eu consigo mexer aqui à vontade as duas. E repara que eu ainda estou no mesmo track, tá? Não são duas trilhas, é uma trilha em que você tem duas camadas. Então isso é o sistema de Audio Layer. Então eu vou voltar aqui em cima no menu View, descer até embaixo, desligar a função Audio Track Layers e pronto. Ok, agora a gente já acabou o trabalho pesado de organizar os áudios, fazer os ajustes micro, arrumar palavras, até substituir uns pedacinhos de takes que a gente fez. Então agora a gente vai entrar na área de efeitos, a gente vai começar a mexer com redução de ruído, que também sempre é uma coisa importante na parte de diálogo. Vamos lá. Então, para isso eu vou usar uma outra timeline, tá? Eu vou vir aqui em cima, Media Pool, procurar aqui minhas timelines. Eu vou aproveitar também para te mostrar uma outra visualização para isso. A gente está usando até agora essa visualização aqui, ó, Thumbnails. Eu vou substituir por essa aqui, List View, só para você conhecer mesmo. Como a gente está navegando mais por nome, é mais negócio aqui, né? Cabe mais na tela. Então, o que a gente vai usar aqui é essa timeline escrito aqui, Repairs and Fairlight Effects, tá bom? Número 7. Duplo clique. Vou tirar aqui o meu monitor aqui da frente, vou só clicar aqui. E agora que ela já está na mão, posso desligar também aqui o Media Pool. Sempre é bom esconder as coisas para você ter mais espaço. Vou abrir aqui um pouquinho mais, abrir o zoom. E aqui nesse momento, então, eu vou abordar com vocês os dois principais problemas que acontecem, né, de ruído nesse ambiente de diálogos, tá bom? Existem muitos problemas, mas os dois principais eu vou cobrir aqui nesse vídeo. Então, o primeiro deles é o que a gente chama de hum. Tá vendo aqui? H-U-M. Isso é um ruído de energia elétrica que acaba dando interferência nos microfones, né? E o nome hum é bem-vindo porque faz exatamente esse som, assim, hum. Então, a gente vai tentar remover ele com um redutor de hum. A gente vai vir aqui na parte de efeitos e aqui você tem acesso a todos os efeitos do Fairlight. O que eu quero trabalhar é esse aqui, de-hummer. Vamos dar uma ouvida primeiro, né, no material original antes de sair aplicando o efeito. Então, eu vou deixar meu cursor aqui, vou dar um play, vamos ouvir. The Hyperlight Core came out a few days ago. Esse é um momento que é bom se você tiver de fone de ouvido, tá? É bom ter um fone de ouvido para você ouvir detalhes, né? O que você deve estar ouvindo é um barulho tipo né? Esse é o barulho do hum. Então, a gente vai tentar reduzir ou amenizar ele. Então, eu vou pegar aqui o de-hummer, vou arrastar para o clipe e aparece aqui a interface do plugin. Maravilha. Deixa eu tirar aqui a parte de efeitos que eu não estou usando mais. E quero explicar para você, então, como é que funciona o de-hummer. A ideia do de-hummer é o seguinte, você está vendo que a primeira coisa que a gente faz é setar uma frequência. Então isso pode parecer um pouco técnico, mas é fácil de eu explicar para vocês. Pensa assim, 60 Hz é a interferência que pode ocasionar, né, da rede elétrica quando você faz uma gravação aqui nas Américas, Estados Unidos, Brasil, a maioria dos países, tá bom? Existem algumas exceções, por exemplo, no Paraguai, na Europa, aí é 50 Hz. Então você tem que saber em que país que isso foi filmado para você poder fazer a correção aqui, evitar esse ruído. Então eu vou fazer o seguinte, no meu caso aqui foi gravado nos Estados Unidos, então vou botar 60 Hz
Então ele configurou a frequência e aí o trabalho é um pouco mais fácil. É ouvir e tentar reduzir aqui com esse botão aqui, Mount, tá bom? Eu vou botar bastante para ter certeza que todo mundo vai perceber. Vou voltar aqui meu cursor, vamos ouvir. The Hyperlight Core came out a few days ago. Vamos lembrar que a gente tem um recurso para ouvir várias vezes, isso é muito importante na parte de efeitos. Então, eu tenho aqui ó, o Range Tool, é uma maneira rápida de eu selecionar aqui um trecho. O meu loop está ligado, então se eu pressionar aqui o Option e a barra, eu vou poder ouvir em loop. The Hyperlight Core came out a few days ago. The Hyperlight Core came out a few days ago. Para ter certeza, então, que a gente conseguiu uma boa redução, eu vou ficar ligando e desligando aqui, cada passada, tá? Então, primeiro eu vou começar com ele ligado, na segunda passada eu vou desligar. The Hyperlight Core came out a few days ago. The Hyperlight Core came out a few days ago. The Hyperlight Core came out a few days ago. The Hyperlight Core came out a few days ago. Pronto. Então, imagino que tenha dado para você perceber a diferença. Só muito cuidado, tá? Porque quando você está retirando essas frequências, né, do hum, você também está alterando o timbre da voz. Então, principalmente na voz masculina, tenta não pegar pesado, sempre olha com o resto das coisas, olha com os outros efeitos, com música, para você não tirar mais do que precisa, tá bom? Então, aqui eu estou satisfeito, eu vou ligar aqui de novo o meu efeito, vou fechar ele aqui. E o que eu quero te mostrar é uma opção da gente finalizar esse material, ou seja, a gente processar esse material, e vai ser legal porque você também vai poder ver a onda sonora sendo atualizada. Aqui com o botão direito, a gente tem a opção chamada Cache Audio Effects. Então, além da onda sonora ser atualizada, ele vai processar esse material e vai parar de gastar CPU do seu computador, tá? Vai aliviar processamento. Então eu vou apertar aqui no meu, a onda vai ser redesenhada e você está vendo aqui, mesmo visualmente já dá para ver como foi útil. A gente ganhou um novo símbolo aqui, né? Tem o primeiro símbolo avisando que tem um efeito, o segundo símbolo avisando que está em cache. Se você quiser voltar a ver o original, é só pegar aqui e desligar. Ok? Então no meu caso eu vou deixar ligado. E uma outra situação também que muita gente acaba tendo dificuldade é como abrir de novo aquela interface. Vou mostrar aqui para você. Então, vou selecionar aqui o clipe. Lá na parte do Inspector, você tem aqui várias abas. Uma dessas abas chama Effects. Vou clicar aqui e olha o meu dehammer aqui. Então, para mostrar a interface, aqui do lado direito, eu clico nesse botão, voltou a aparecer. E você também pode mexer por aqui, tá? Se for só um ajuste simples, você pode ajustar por aqui. Se quiser a interface completa, tá aqui. Pronto. Então eu vou fechar aqui o meu. E vou fechar aqui o Inspector. Agora a gente vai chegar no segundo efeito, que também é um problema muito comum, que é a redução de ruído de maquinário, de geladeira, ar-condicionado. Todos esses sons que são constantes, a gente tem aqui também um efeito no DaVinci Resolve para resolver isso. A gente chama ele de Noise Reduction. Vou acessar ele agora e vamos aplicar nesse próximo clipe. Então, aqui eu vou abandonar um pouquinho o primeiro clipe. Esse aqui é o segundo clipe que eu vou trabalhar. Lembra que vai ser muito importante você estar com fone de ouvido para perceber legal aqui o ruído. Emiliana Newton. Estão conseguindo perceber? Tem um som assim, assim no fundo, normal de microfone, pré-amplificadores, ou às vezes maquinário, como eu falei antes, tá? Eu vou aumentar um pouquinho só para ter certeza que você está ouvindo, ok? E aqui você também vai conseguir perceber visualmente esse som. Deixa eu colocar meu cursor aqui e vou armar uma área aqui nesse momento. Então, para ter certeza que eu não vou dar play e vai sair tocando todo mundo, deixa eu só lembrar para você, eu ligo o loop e não é para apertar a barra de espaço, tá? Se você apertar a barra de espaço, ele vai começar a tocar esse áudio, provavelmente vai machucar teu ouvido, vai estourar tua caixa de som ou qualquer coisa assim. Então, eu vou apertar aqui Option e a barra, para a gente poder ouvir só esse trecho. E esse é o som que eu estou precisando eliminar. Então vamos lá, vamos buscar o efeito, vamos buscar o Noise Reduction. A gente vai vir aqui, ó, nos Effects. Dessa vez eu vou mais para baixo, tem aqui o Noise Reduction, e vou aplicar lá no clipe que nem a gente fez antes. Pronto. Então a interface do Noise Reduction funciona da seguinte forma. A gente tem dois métodos de trabalho. Alto, que ele tenta detectar
o que é voz e todo o resto ele tenta eliminar, ele tem uma pré-programação, ele conhece os principais problemas de áudio que existem. E também temos o método manual, que é o que eu vou mostrar para vocês, que é mais complicado, né? O alto é simplesmente deixar ligado e tá pronto. No manual, a gente tem que usar esse botão aqui, ó, Learn, né? Então a tradução seria aprender. A gente vai fazer com que esse efeito possa aprender o que é esse ruído aqui. Ele vai entender as características desse ruído. Então basta pressionar uma vez e mandar tocar isso aqui uma vezinha em loop. Pronto, só isso. Então aqui o registro do ruído está marcado, vou desligar a função Learn e, sinceramente, você nem precisa fazer muita coisa, porque essa configuração aqui original funciona muito bem, tá? Eu vou simplesmente aqui, ó, abaixar aqui, botar o volume de novo e dessa vez vamos ouvir um trecho um pouco maior, tá? Vamos ver esse trecho inteiro. Vamos ver se melhorou aqui o ruído. Emiliana Newton. O que eu vou fazer para ficar mais fácil é, que nem eu fiz no outro exemplo, vou aumentar aqui um pouquinho, e aí eu vou ligar e desligar aqui o Noise Reduction. Aqui começa ligado. Emiliana Newton. Emiliana Newton. Emiliana Newton. Legal? Então, se você quiser ir mais longe, dá, mas lembra de novo, quando você tira ruído, também está tirando características da voz. Então você não quer colocar o que a gente chama de artefatos, é manipular demais o áudio para começar a ser perceptível, né? E tirar, né, alguma coisa do timbre original da voz da atriz. Então, se você precisar pegar mais pesado, você pode usar aqui esse botão aqui, Dry Wet, é um dos principais. Dry significa o som limpo, Wet é o sinal processado, então eu poderia botar mais sinal processado. Eu poderia também aqui diminuir aqui o threshold, ou aumentar, para também pegar mais intensidade de ruído, e também aqui o nível de sensibilidade. São 3 controles bons para você experimentar e vão funcionar melhor, mas sempre com aquele cuidado de não passar da medida e descaracterizar demais a voz. Então, eu vou dar mais um play aqui, ligando e desligando, uma vez ligado, outra vez desligado. Emiliana Newton. Emiliana Newton. Beleza, então depende, claro, de qual é o objetivo final desse material. Depende se vai ter muitos efeitos no fundo, se vai ter ambientes, se vai ter música, tudo isso ajuda a disfarçar. Então não começa colocando muito, começa colocando pouco e depois, se for te incomodando, você vai colocando mais, tá bom? Seguindo em frente, eu vou pegar uma outra timeline, mas para a gente fazer uma segunda prática disso, uma nova vivência aqui desse material. Então aqui nas timelines, eu vou pegar essa aqui número 8, Real World Audio Repairs. Então vamos ver o que a gente tem aqui. A gente tem um canal estéreo e aqui um áudio estéreo, mas dá para ver claramente que esse material aqui, ó, tem uma diferença entre o canal 1 e 2, né? Provavelmente o canal 2 é o que está valendo. O segundo pode ser um segundo microfone, alguma coisa extra que foi captada, tá? Deixa eu voltar aqui na página de edição, só para você ver isso melhor. Se você olhar aqui, o editor nem sabia disso, né? Que tínhamos diferença entre o canal 1 e 2, tá? Eu tô te mostrando isso, mas para que você sempre se acostume a dar uma olhada aqui no Fairlight, que é onde te apresenta de verdade os 2 canais, e você possa de verdade confirmar se vai ou não querer usar os 2. No meu caso, obviamente, claramente eu não quero usar esse de cima, só o de baixo já deve estar ótimo. Então vamos fazer essa reconfiguração dos canais de áudio. Então vou clicar aqui com o botão direito, vou procurar aqui a função Clip Attributes, e aqui eu tenho como mudar a configuração do áudio. Ele está em estéreo, usando o canal 1 e 2, eu vou mudar o meu então para mono, para usar só um canal, só que eu não quero o canal 1, lembra? O canal 1 é esse aqui. Eu vou mudar então para mono o formato, mas para ele usar só o canal 2, que provavelmente é o áudio valendo. Vou dar OK, e aí você viu que já ficou só com um canal. Presta atenção aqui que o track, né, a trilha, continua em estéreo. Então eu tenho um som desse lado e eu tenho nada do lado direito. Não é isso que você vai querer. Então a gente também precisa reconfigurar o track de áudio, tá bom? A gente vai mudar o formato dele, aqui com o botão direito, Change Track Type to Mono. Beleza. Então agora vamos ouvir o material, vamos ver o tamanho da encrenca aqui que aprontaram aqui pra gente. Hello, my name is Jamie and today I'm going to take you through a Chinese vegetarian noodle stir fry. So,
dureza, né? Tem umas máquinas no fundo ali que estão pesadas. Então a gente vai tentar reduzir agora com aqueles 2 efeitos que a gente usou na parte passada. Vou aumentar aqui um pouquinho, vou acessar minha parte de efeitos, fechar o Media Pool e vou começar com o The Hammer. Vou jogar ele aqui na trilha, tá bom? Aqui no track, mas poderia jogar no clipe também. Jogar ele para cá para você entender melhor. E aqui o desafio é um pouquinho maior, porque o problema, né, que está rolando aqui de energia elétrica não é nem 50 Hz, nem 60. Tem uns problemas de máquina, tem umas máquinas ali no fundo também. Então eu vou ter que procurar um pouquinho no ouvido. Vamos ver aqui como é que a gente vai fazer isso. Eu vou primeiro colocar muito aqui, no máximo. E aqui o slope também, tá? O slope serve para ele pegar aqui tanto a frequência fundamental quanto as parciais, ou os harmônicos também, que chama. Eu vou selecionar uma área aqui, só de ruído. Lembra que meu loop está ligado, e para ouvir isso em loop, eu vou usar aqui a função no play, play around, play into out, tá? Out, barra ou option, barra. Para ter certeza que está todo mundo ouvindo, eu vou aumentar aqui bastante. Legal? Então, o que eu vou fazer aqui é o que a gente chama de uma varredura de frequência aqui com esse filtro de Hammer. Eu vou apertar o play e vou começar a mudar aqui, ó, e procurar qual é o momento que o som vai ficar mais suave, vai ter menos esse som acontecendo aqui, tá bom? Então vamos lá. Play. Aqui sumiu legal. Então o processo é esse, né? A gente vai passando, vai ter uma hora que você vai sentir que o som contraiu, e daí quando você continua indo, você vai ver que ele volta. Então significa que você achou qual é a frequência base ali que está incomodando. Outra dica para você entender aqui é as questões fundamentais mesmo das ondas sonoras aqui. Quando você colocou em 75, provavelmente existe uma segunda componente aqui que seria o dobro, né? Seria aqui 150 e assim por diante, tá? Isso é o que a gente chama das parciais ou dos harmônicos, tá bom? Então, provavelmente, se eu continuar seguindo em 75, ele abaixou legal, mas se eu continuar seguindo em 150 também vai abaixar legal. E aí vê o que é melhor para você. Deixa eu te mostrar isso mais uma vez, ó. Vou voltar. Aqui já sumiu bastante. Quando eu seguir, voltou a aparecer. E aqui sumiu de novo, tá bom? Então, vê como é que é melhor para você. O meu eu vou deixar aqui desde a frequência fundamental, 75 mais ou menos Hz. Ficou ótimo. Acabei dando Enter, ele fechou aqui, mas vai ser bom para você lembrar como é que abre de novo, tá? Então, dessa vez, como eu coloquei num track, o effects aparece aqui. A gente não usa um inspector para reabrir esse efeito. A gente precisa do mixer. Então eu vou vir aqui, ó, no mixer, e você vai ver que esse efeito foi colocado aqui, ó, na pista 1, effects de Hammer, tá? Vou clicar e voltou. Pronto. Então eu estou satisfeito aqui. Se você quiser, liga e desliga, sempre é bem-vindo. Vamos ver aqui. Legal, conseguiu sumir bastante coisa. Vou fechar aqui. E aí, para continuar, vamos colocar então Noise Reduction. Então agora eu vou vir aqui no Noise Reduction, colocar de novo aqui no track. E dessa vez, para não tomar muito tempo, eu vou simplesmente usar aqui o alto. Vamos dar uma ouvida. Sem aqui o Noise Reduction. Você ainda está ouvindo, deve dar aquela sensação, poxa, mas ainda estou ouvindo. Tá, vamos lembrar que não tem um diálogo aqui e vamos lembrar que eu aumentei, tá bom? Então, relaxa, lembra, vai sempre aos poucos. Então eu vou voltar aqui e vamos ouvir isso em contexto com diálogo, porque o importante é que o som de ruído esteja bem afastado do diálogo. Aí já está ótimo. Deixa eu só dar um play aqui mais uma vez. Hello. My name is Jamie, and today I'm going to take you through a Chinese vegetarian noodle stir fry. Parece que está bem resolvido. Vou fechar por aqui e no mixer
eu vou conseguir desligar os dois aqui, ó. Você vê de onde a gente veio originalmente, tá vendo? Por aqui eu desliguei os dois. Vamos dar um play de novo? Hello, my name is Jamie, and today I'm going to take you through a Chinese Poxa, a gente já conseguiu melhorar legal. E não foi tão demorado assim, na verdade. Pronto, liguei de novo, o objetivo foi atingido. O que eu vou sugerir para você é pegar esse material de novo e fazer no clip, tá? Você pode colocar um dehammer, pode colocar também um noise reduction, ou pode colocar múltiplos. Então, talvez colocando vários, você vai conseguir um resultado melhor do que eu consegui aqui, que eu coloquei só um de cada, tá? Só lembra no final de vir aqui, ó, no clip, com o botão direito, usar a função aqui, Cache Audio Effects. Isso aqui vai ser muito útil só para ele parar de gastar processamento da sua CPU, tá bom? Então vamos lá. Para finalizar então, vou pegar mais uma timeline para te mostrar mais um probleminha que pode acontecer nas suas gravações de diálogo. Aqui no Media Pool, eu vou procurar esse aqui, essa sequência número 9, tá escrito Fix Music Cue. 2 cliques, pronto. Vou fechar aqui meu Media Pool. Quero que vocês prestem atenção nesse momento aqui. Vou dar um play nesse material e presta atenção nesse momento. Você conseguiu perceber? Tem um estalo aqui, né? Então isso é o que a gente chama de um clique digital. Isso pode acontecer por alguma instabilidade na rede elétrica, pode ser no conversor analógico digital. Olha, pode acontecer por diversas situações. Falta de sincronismo entre múltiplos equipamentos digitais, mas o que interessa é que a gente precisa resolver. Então a gente vai resolver esses cliques pontuais da seguinte forma. A gente vai abrir aqui bastante aqui o zoom, tá? Coloca sempre o cursor, porque ele vai abrir o zoom em volta aqui de onde está o cursor, tá? E aqui, ó, quando eu abro bastante, deixa eu trazer para cá, você consegue ver que a gente chegou na nossa visualização de samples. Cada um ponto desses aqui é uma amostra, é um sample. E a gente consegue ver que houve um problema aqui nesse momento. Então, olha só que legal, a gente pode aqui mesmo, tá? Aqui com a ferramenta de seleção, clicar e arrastar. O que a gente está fazendo é redesenhando as ondas sonoras, tá? Vou fazer embaixo também. Não precisa se preocupar em ser muito preciso, tá? Presta atenção que aqui continuam os quadradinhos pretos, então isso não é destrutivo, tá? Em muitos softwares fazer isso é destrutivo. Não é o caso do DaVinci Resolve. Você pode depois restaurar se você mudar de ideia. Vamos ver se funcionou. Eu vou tirar aqui um pouco o zoom. Beleza. Vou dar um play e vamos ver se sumiu. Beleza. Às vezes você ainda vai ver a onda sonora aqui desenhada, mas depois que atualizar a onda sonora e tal, vai parar de aparecer. O importante é que sumiu o ruído. Dá uma ouvida de novo. Ok? Se você abrir aqui o zoom, ó, você consegue ver que sumiu. Aqui está redesenhado, mas isso aqui vai ser atualizado. Quando eu fechar o programa, abrir de novo, aí você ia ver ele sendo atualizado, tá? Um detalhe que eu quero mencionar para vocês, como eu disse antes, que isso não é destrutivo. A gente pode vir aqui com o botão direito e você vai encontrar uma função chamada Reset Edit Samples, tá bom? Então, se eu clicar aqui, você vai perceber que ao abrir o zoom de novo, o problema volta a aparecer, tá bom? Então, é isso. Só clicar, desenhar, muito fácil, mais rápido do que até fazer undo. Pronto, resolvi o problema. Então é isso. Espero que você tenha gostado aqui dessa introdução ao Fairlight e que tenha sido útil para você. Eu te convido para conhecer também o fórum da Blackmagic, forum.blackmagicdesign.com. Ali você vai poder conversar com outras pessoas da equipe, com instrutores, com pessoas da área técnica, com outros usuários, né? Super legal. E também conheça o site da Blackmagic Design na área do DaVinci, que a gente tem uma parte de treinamento. Lá você vai encontrar muitos outros vídeos sobre outras páginas do DaVinci Resolve, livros gratuitos, exercícios para você fazer download, e você pode até fazer um exame de certificação oficial da Blackmagic Design no DaVinci Resolve, tá bom? Então, nos vemos na próxima. Tchau, tchau!